a minha proposta hoje, né, é apresentar para vocês um trabalho bem tranquilo de ser feito, tá? E que vocês podem aí aproveitar a aula sem problemas para resolver. Ele é 5 questões, é bem simples, uma é de pesquisa, mas também coloquei ali, vocês vão ver agora do lado, né, o conceito, porque o que eu pedi para pesquisar, nós vamos entrar no assunto, né, na segunda-feira. Fiz a inversão, porque a minha ideia era passar o trabalho com mais questões, né, na segunda-feira, mas visto que hoje eu tive esse atraso para abrir a sala aqui, eu resolvi retirar algumas coisas ali que eu havia pensado, né? E então vocês vão fazer o trabalho baseado no que já viram e vão fazer um de pesquisa bem rápida, né, para ser entregue aí segunda, tá bom? Tava todo mundo faceiro comigo, já deu agora. Nós ia até fazer uma excursão para todo mundo passar para esse A gente, serviço para o Patrick, já. a gente percebeu que tu gosta da sexta-feira, assim, para sempre dar essas Sim, surpresas. sim, sim, sim. Porque sexta-feira é um bom dia para a gente ter problemas. O que vocês Ah, é? acham? Ué, É verdade. é um bom dia, né, para a gente ter aí sábado e domingo. Poxa, imagina eu Ah, te trazer um problema segunda, que era a minha ideia original. que é Tu um ia dia do toda problema. semana com problema, entendeu? Te trago sexta, tu pensa, pô, veio esse problema agora, mas eu vou ter aí 2 dias Ah, para é. matar isso, né, e não... Ah, tem uma lógica, né? Aham. Tá certo. Bom, então, conforme eu ia dizer para vocês, vamos olhar aqui o trabalho, ele é bem tranquilo, ele é de perguntas simples, né? Ó, primeira pergunta. O Alexandre já riu, porque ele vai fazer isso aqui hoje ainda. Determinar as etapas de construção, né, de uma rede de transmissão. Quais são as etapas, gente? Nós temos lá verificações, né, que nós vimos aí na última aula, que é premissa para uma rede. Tá falando da aula de ontem, Também, tá falando do terreno, exato. Nós da, temos que da ter aí, distância. né, isso, nós temos que ter uma ideia, porque vamos projetar hoje, né, uma linha, né, de transmissão, uma rede de transmissão. Bom, o que é pertinente, né, a gente verificar na hora que nós vamos aí fazer o projeto dessa rede? É pertinente nós analisarmos aí Trajeto, relevo, né? trajeto. Trajeto. Bom, eu preciso, né, interligar uma rede de Rio Grande, né, até São José do Norte. Bom, para tal, eu preciso de um caminho, de preferência o mais curto, né? Um caminho aí que seja simples, aonde, né, o relevo, as circunstâncias aí do trajeto não seja uma interferência, né, ruim para o meu traçado. Bom, nesse exemplo que eu estou dando, sabemos que a rede poderá ter aí partes subterrâneas. Caso sim, né, vai ser feitas as verificações. Então, tudo aquilo que a gente analisou, né? Qual é as etapas que a gente tem que ter para que possamos aí obter, né, uma rede eficaz de transmissão? A compatibilidade com os outros, a escolha do traçado, quantas pessoas vai ter nessa trajetória, o impacto ambiental, é Tudo, isso? tudo. Mas o que eu preciso que vocês façam ali? Não vamos escrever o slide inteiro, né? Não vamos fazer aí a aula toda, que nós, né? Mas os pontos altos. Bom, uma rede de transmissão, conforme o Celso aí falou,
eu preciso de um trajeto, eu preciso saber quem eu estou ligando, né? O ponto A, o ponto D, por exemplo, né? Por onde eu vou passar, qual o caminho mais curto, né? Existe alguma intervenção, quantos, né, profissionais eu vou ter que ter envolvidos aí para me responder as perguntas. Então, as etapas básicas, né? Aliás, nós vimos ontem 3 etapas básicas. E dentro dessas etapas, que eu gostaria que vocês fizessem ali uma enxugada. Do quê? Daquilo que é pertinente para nós, né? Saber de cada um daqueles processos ali que a gente citou, né? Correlacionou ontem. Estão lembrados lá da etapa? Eu não estou com os slides abertos aqui, mas só as minhas anotações de ontem, mas Sim. tu não vai querer saber sobre estruturas, né? Cabeamento daquela área. Tu vai querer saber um geral para fazer o projeto em cima daquela área, né? Até também a parte da termologia também, né? Isso. Tá. O que o Celso tá querendo deixar claro ali? Não necessito, né, Celso, saber o cabeamento, até porque nós ainda não chegamos, né, nesse entendimento. Concordas? Sim. Então, não temos nem como falar disso ainda nesse momento. Até poderia, né, solicitar alguma coisa aí para vocês, mas ficaria a cunho de pesquisa. Né, eu quero que vocês identifiquem que nós temos aí 3 etapas principais para determinar o traçado, a saber, né, o percurso, né, que nós precisamos, os levantamentos e a elaboração do projeto básico. São essas as 3 etapas. Mas eu não quero que copiem isso. Olha, Sim. as 3 etapas é X, Y, Z. Não. Dentro dessas 3 etapas, verifiquem numa enxugada, né, aí coerente, qual que vai se melhor identificar, né, para vocês fazerem um breve roteiro. O que vai ser esse roteirinho ali na questão 1? Vai ser exatamente aquilo que, se nós entregarmos aí para alguém na nossa casa que não entende nada de redes, que não é eletrotécnico, consiga saber o que ele tem que pedir para alguém determinar lá para ele. Essa concepção é boa, né? Alguém que aí não entenda nada, identifique aí o roteiro que se faz necessário. Até aí, ok? Tudo bem? Uhum. Opa. Ó, então, questão 1. Tranquila, né? Sim. Acabei de citar quais são as 3 etapas, são essas, mas dentro dessas 3 etapas nós temos aí, né, um beabá que a gente pode apontar como sendo aí pertinente para, né, um bom roteirinho ali da gente fazer a execução disso. Uma Bom, pergunta. Tu vai botar esses slides ou não vai botar? coloco, agora eu envio então para vocês e já envio o slide junto, um PDF, que aí O que eu tenho, consegue o que eu abrir. tenho é o que eu anotei, entendeu? Eu tenho uns Tá. resumos, por isso que nas perguntas aí a gente pode responder com as nossas palavras o que a gente entende, Sim, tipo, gente. que eu entendi da aula. Tudo nas palavras de vocês, né? O que vocês compreenderam. Eu estou só dando uma determinação aqui na 1, porque daqui a pouco vocês vão ler ali e achar que eu quero que copie aquilo ali. Aquilo ali eu já sei, né? Sim. Nós temos que entender dentro lá da etapa 1, o que compreende essa etapa, dentro da etapa 2, né? O que faz ela ser uma verificação, né, ali, lá da etapa 3, que seria o projeto em si, quais coisas são apontadas e verificadas. É isso. A questão 2. Elabore um esquema identificando o processo de geração de energia elétrica e aponte suas etapas até o consumidor final. O que está sendo pedido aqui?
Elabore um esquema identificando o processo de geração de energia elétrica e aponte as etapas do consumidor. Tu está falando desde a usina, a geração da usina, como Isso. O que acontece? se ela é transmitida em corrente contínua ou corrente alternada, a trajetória dela até o consumidor final. Passa por subestações. Isso aí, Celso, isso aí. Agora sim, gente, importa dentro do processo de geração de energia elétrica quem foi a fonte geradora? Não. Não, em tese não. Vocês podem escrever, né, sem me identificar que saiu da hidrelétrica, ou que saiu da termoelétrica, ou que saiu de uma eólica. Não. O que eu preciso entender, que vocês saibam, é como que foi, né, feito esse processo de geração, a transformação, né, disso, dessa energia, né, seja ela por queima, por queda d'água, enfim, que ela passou no equipamento, que ela teve linhas de transmissão, que essas linhas têm tensões ali peculiares, né? E que ela chegou lá, de algum modo, no consumidor final. Dentro desse trajeto, desse traçado, nós temos aí geradores, transformadores, né? N situações que a gente precisa aí entender e apontar ali, né? Num esquema, conforme diz ali, né? Simples, rápido, direto, não precisa algo, né, com um monte de texto. Eu quero só que vocês entendam que foi gerado um processo, aconteceu um efeito físico, né, onde nós tínhamos ali uma energia, né, sendo entregue, que foi modificada, né, e que fez chegar lá 220, por exemplo, na minha residência, na de vocês. Mas, para isso, temos aí consumidores primários, secundários, né? Nós temos uma hierarquia que acontece, né? Desde a geração até o consumo. Bom, número 3. Quem é o responsável... Ô, professora. Né, por ligar os... Alguém falou? Não é essa questão 2 aí. Tu quer esse esquema aí para tu quer que faça tipo um desenho ou escreva mesmo como foi gerado, para onde passou, ou tu quer escreve, que né? elabore um desenho? Não precisa elaborar um desenho, porque vocês vão ter ali nos slides uns quantos desenhos que a gente tem disso, né? Eu Sim. só quero saber... Só explica, então, qual foi Isso, explica, o caminho. né, como que acontece ali o caminho, né, o que está acontecendo nas linhas. A gente sabe que vai haver aí levante, né, e abaixamento de tensão, e eu gostaria que vocês tivessem isso bem entendido, né, que tipo acontece em cada fase dessa, da linha. Como o Celso perguntou ali, eu identifico, né, se veio por uma linha HVCAD, né, ou a outra? Não, a gente só tem que entender que as tensões estão ali, porque independente do que vai acontecer, né, nós vamos ter aí praticamente não, nós vamos ter aí os mesmos elementos, né, compondo a rede. Beleza? Beleza. Tá. Número 3. Quem é o responsável, né, por ligar os sistemas de geração, transmissão e distribuição? Então, é uma pesquisa ali dentro dos slides, né? Vocês vão verificar o que vai unir, né, esses 3 elementos. Geração, lá do lado da usina, né? Agregado à usina. Qual usina? Não importa. Nós temos que ter um elemento lá. Depois, na linha de transmissão, novamente, né, nós temos ali que ter um acontecimento para que passe a ser a transmissão e, por consequência, a distribuição. Difícil?
Simples, né? Bom, 4. Cite pelo menos 3 vantagens da transmissão HVDC em relação a HVAC, ou seja, 3 vantagens que nós temos aí num sistema contínuo com relação ao alternado. Então, lá nos slides está bem, né, explícito, né, por assim dizer. Mostra bem ali quantas situações, diríamos, né, que nós temos em sentido vantajoso desse tipo de linha contínua. Falamos bastante, né? Então, nós temos aí praticamente tudo bem dito ali no slide, sem só vocês lerem, né, e apontarem aqui. Bom, aqui que eu comentei, ó, que seria uma pesquisa, porque a gente ainda não falou. Não falou em que sentido? Não falou esmiuçando o assunto. Então, por isso que eu botei, né, para caso alguém esqueça ou não esteja aí na aula, entre parênteses, o conceito. Faça uma breve pesquisa. O conceito. Não precisa, né, fazer ali um apanhado de cada situação de aterramento, né, ou de cada situação aqui do lançamento aí dos condutores. Não. Faça uma pesquisa breve e apontem aqui, porque esse vai ser o tema aí da nossa próxima aula, e a gente já entra na próxima aula, né, discutindo aí o que vocês pesquisaram. Então, a execução de aterramentos em estruturas, como que é pensado isso? Inclusive, ontem, eu não lembro se foi o Celso ou o Alexandre que ainda falou, né? Não, acho que foi o Celso. Eu lembro que alguém comentou, né? Isso. Alguém comentou, né, sobre como que é feito lá, né, nas redes, nós temos aí elementos. Eu ainda perguntei, posso chamar essas estruturas de estruturas metálicas? E o Celso responde que sim. Então, mostrando, né, necessidade de aterramento e como é que ele ainda citou ali, mais ou menos, né, como é que se faria o aterramento. Tudo isso porque nós tínhamos, né, combinado de começar a conversar a respeito de aterramento, né, de para-raio, que são aí tema dos nossos próximos encontros aqui na aula. Então, queria que vocês já fizessem uma leitura disso, para a gente ter aí mais assuntos para abordar. E aí, a respeito do lançamento de condutores, né, qual o roteiro que a gente precisa identificar aí para fazer uma alocação deles aí na obra? Por que isso? Nós, quando vamos executar qualquer obra, nós precisamos ter aí um apanhado, não só do projeto, mas entendermos por onde começa. Por exemplo, lá na minha área, né, da construção civil, eu vou fazer uma residência. Não adianta eu armazenar telhas, por exemplo, e madeiramentos, porque a cobertura é o quê? A última parte do projeto. Então, primeiro tem que ter todas as fundações, toda a superestrutura, todas as vedações, de preferência aí os rebocos, né? Para que depois eu vede a estrutura. Vedar como? Colocação das telhas, né? E também aí das esquadrias. Então, dentro do meu roteiro, eu diria que isso está lá nos últimos elementos aí a ser comprado, por exemplo, né? A mesma coisa aqui, o lançamento dos condutores. O que nós vamos precisar averiguar? É isso que vocês vão pesquisar. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente sabe, né, que para ser lançadas as redes, nós temos que ter uma boa escolha de traçado. Nós vamos fazer a averiguação disso. Vamos ver a respeito de relevo, né, da parte de geotecnia. Falamos muito disso ontem, temos aqui uma das primeiras perguntas, né, que a gente retoma em partes esse assunto. Pode falar, Celso.
isso eu ia te perguntar, ela fica praticamente a de cima responde essa aí, né? Praticamente, claro, com alguns detalhes diferentes. Praticamente. Não quer dizer que seja tudo, né, Topografia também. igual, mas a gente vê que nós temos aí outros fundamentos, né, a ser pensado na hora da elaboração aí do lançamento desses condutores. Bom, perguntas a respeito do trabalho? Eu fiquei boiando numa ali que parece ser simples, mas fiquei boiando ali no responsável da geração, transmissão e distribuição. Porque ficou, para mim, ficou meio amplo assim o responsável. Uhum. No caso, isso me leva a sempre a uma concessionária, né? A que tem a concessão no momento. Não é essa a resposta, pelo jeito. Tu faz uma Eu análise também lá da rede eu não li os e slides. tal. Tá. Não, né? Agora eu vou passar os slides para vocês. Vocês podem dar uma leitura lá, podem pesquisar, né? E verificar aí o que nós precisamos ter, né, para a junção aí desses elementos, porque são fases distintas, né, da rede. Sim. E aí, se ficar tanto que uma quando eu coisa que leio, está em uníssono, né, que ninguém... a gente muda. agora com essa nova regra aí, agora a geração, transmissão e distribuição, elas são separadas. Elas estão separadas, né? Uhum. Isso para todas as concessionárias. Aí Isso. ficou, o responsável. Fiquei pensando, porque tem a ANEEL mesmo ela é só um órgão regulador, né? Ela não é responsável. Ela regula, né? Aí fiquei boiando nisso Sim. aí, mas eu vou dar uma lida, né? Não sei. Vocês façam averiguações, gente, e é isso. A gente tem que verificar, né? Porque pode vir até outros pontos de vista, né? Não só ali pensado na rede em si, né? Respondam e a gente faz um apanhado geral ali. Tá. Ok? Tá tranquilo, né? Um trabalhinho fácil aí, uma lista, pode-se dizer, de exercício. Que foi, Patrick? Ó, ele faz uma cara... Nada. Tranquilo. Quando dá para entregar esse trabalho aí? Segunda-feira. São ok. 5... Hã? Tá ok, tá ok. Ok? 5 perguntinhas. Notem que pode haver aí, como o Celso, eu fiquei em dúvida, né, na questão número tal, mas não é nada que não se solucione até a segunda, vamos dizer assim, né? Vocês vejam Eu que não ele é bem... entendi essa aí também, sinceramente, eu não entendi muito bem o que é que o cara... Porque eu não entendi se é como o Celso falou ali, se está perguntando a respeito de um órgão, Gente, de quem é o façam uma responsável, ou pesquisa. se O é, ou trabalho se é é uma pelo... pesquisa, mas eu não vou dizer, é o órgão que faz ali a a... dúvida é essa, se é um órgão, se você está falando de um elemento técnico ali, de algum elemento do circuito ali, né? Tá? Mas eu quero que vocês leiam os slides. Leiam. Mas, Viviane, Oi. Essa Engraçado, aí seria Alexandre, que no meu ponto de vista também. essa é a resposta da 2. Seria isso? Porque elabore um esquema identificando o processo da geração de energia elétrica e aponte suas etapas até o consumidor final. Vai indo passo a passo, vai ser isso aí, né? Tá, mas e o elemento seria a subestação aquela ali que tu gerou e tu tem que levantar a atenção, né, Celso? O ponto... Tá direcionando que o o importante... equivalente à pergunta, tá? Uhum. Eu vou pegar as respostas dos presentes aqui e vocês vão dividir com o Alexandre.
Uhum. Ó, nem o Alexandre entendeu agora. Gente, por isso que eu falei, o trabalho é de leitura. Os slides são pouquinhos, é frases ali, eu não gosto de slide Sim. como se eu estivesse lendo um livro, né? Não é esse o objetivo, é pontos altos. Vocês vão verificar ali, tá tranquilo. Quem assistir aqui o que a gente está conversando já responde por indução, né? Ali o trabalho. Tá tranquilo, é um trabalho de pesquisa. São aí 8 horas. Eu vou passar para vocês acho que pelo WhatsApp, né? Não sei se é WhatsApp ou e-mail. WhatsApp? O WhatsApp, pro Tá, grupo ali. eu só vou ter que converter aqui. Vocês podem usar o resto da aula também para fazer o trabalho. Uhum. Em vez de segunda, amanhã tá tudo tranquilo. Beleza? Então, o Alexandre está aí. Depois está o Celso. Depois o Cristiano. E o Patrick. O restante faltou.